Por falta de pagamento, médicos credenciados do INSS suspenderam as perícias há quase um mês. A situação dos segurados é mais grave em São Paulo. Filas imensas, tempo perdido. A minha perícia foi marcada há 4 meses atrás. Vou ter que remarcar novamente. Aí só Deus sabe para quando, né? É a terceira vez que seu expedito tenta fazer a perícia. O exame seria num consultório credenciado pelo INSS, mas na portaria avisam: atendimento suspenso. Uma brincadeira é isso que eles estão fazendo com a gente, uma brincadeira. A greve atinge principalmente o estado de São Paulo. Os peritos terceirizados não recebem desde o mês de julho. Nós só retornaremos às nossas atividades se efetivamente forem pagos os meses efetivamente trabalhados. Com a greve, o trabalho dos peritos que são funcionários do INSS foi acumulando. Pelo menos 10 mil perícias deixaram de ser feitas só no estado de São Paulo nos últimos 30 dias. O presidente do INSS diz que já pediu ao Congresso a liberação de uma verba extra, porque o dinheiro para pagar os médicos terceirizados acabou. A Previdência esperava substituí-los por concursados, mas não conseguiu preencher todas as vagas. Enquanto isso não acontece, já começou um mutirão nas áreas mais afetadas pela greve. Nós estamos fazendo remanejamento das agendas de perícia para outras unidades, estamos trazendo peritos médicos de outras cidades para ajudar na perícia de São Paulo. Mas para quem foi obrigado a esperar tanto, remarcação significa mais tempo perdido na fila. O que nós temos com isso? Nós contribuímos todos os meses, não contribuímos? A Universidade de São Paulo tem a primeira reitora em 71 anos de existência. Sueli Vilela é formada em farmácia e trabalha na USP há mais de 20 anos. Nos últimos 4 foi pró-reitora de pós-graduação. É contra os cursos pagos de especialização e defende um maior intercâmbio dos professores com universidades estrangeiras. Ela foi escolhida pela comunidade acadêmica da USP e teve o nome confirmado pelo governador Geraldo Alckmin. O Ministério da Educação divulgou hoje os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio e o desempenho de alunos da rede pública melhorou em relação ao ano passado. Foi uma conquista para Paulo Araújo. Aluno de uma escola pública, ele se saiu bem na prova de redação. Quando eu comecei, antes de ter dificuldade em leitura, era um pouco ruim, mas com o tempo, quando eu comecei a ler mais, eu acho que minhas redações começaram a melhorar. O resultado do Enem, o Exame Nacional de Ensino Médio, revelou que os alunos de escolas públicas já não estão mais tão distantes dos alunos de escolas particulares quando são avaliados nas provas de redação. Em 2004, os estudantes de escolas particulares conseguiram notas 41,2% maiores do que as dos estudantes de escolas públicas. Este ano, a diferença baixou para 17,3%. Em 2004, os alunos de escolas particulares tiveram uma média de 63,23% e os das escolas públicas, 44,79%. Já em 2005, os estudantes de escolas públicas melhoraram o desempenho, tiveram média de 54,86%. E os de escolas particulares praticamente mantiveram a média do ano anterior, 64,34%. O tema da redação foi o trabalho infantil. Só a minoria obteve conceito insuficiente. 75,7% conseguiram de regular a bom. Na prova objetiva de múltipla escolha, com questões de português, matemática, ciências e artes, o resultado foi oposto. A maioria, 60,2%, teve conceito de insuficiente a regular. E comparando os últimos 5 anos, a prova de redação teve um melhor resultado. A média ficou em 55,96%. E a objetiva, um dos piores, 39,41%. Para esta especialista em História da Educação, o Enem não se traduz em resultados práticos. Não adianta apenas cada ano aplicar um instrumento se não faz nada para poder alterar a situação do ensino médio nesse país, no país inteiro, de norte a sul. Segundo o presidente do INEP, ainda vai ser feita uma análise do resultado da prova, mas o Enem deve ser usado para o aluno avaliar como está o desempenho dele em relação ao de outros estudantes. O Enem, ele serve para uma referência do próprio aluno, ver como ele está em relação aos seus colegas que daquele ano completam o ensino médio,
e também ele é um grande elemento e tem sido usado para ingresso na universidade. As notas do Enem são aproveitadas como um dos critérios de seleção para algumas faculdades e para o ProUni, o Programa de Bolsas para o Ensino Superior do Governo. A CPI dos bingos ouviu hoje a empresária Rosângela Gabrilli, que voltou a denunciar o pagamento mensal de propina à Prefeitura de Santo André, na gestão de Celso Daniel, assassinado em 2002. O dinheiro, segundo a empresária, foi para o Partido dos Trabalhadores. A empresária Rosângela Gabrilli foi a primeira pessoa a denunciar ao Ministério Público o esquema de arrecadação de propina de empresas de ônibus em Santo André. O esquema seria comandado pelo então secretário de Serviços Municipais, Klinger de Oliveira, pelo empresário Ronan Maria Pinto e por Sérgio Gomes da Silva, o Sombra, ex-segurança do prefeito assassinado de Santo André, Celso Daniel. Segundo Rosângela Gabrilli, o valor a propina era calculado de acordo com a tarifa e a quantidade de ônibus de cada empresa. Ela disse que a empresa de transporte da família Gabrilli chegou a pagar até R$ 41.800 por mês para o esquema de corrupção. O Klinger institui que todo dia 30 alguém passaria nas empresas para recolher esse dinheiro. E que pudesse chover, fazer sol, mas o dinheiro teria que ser entregue. E conforme era reajustada a tarifa, havia os aumentos também. A empresária apresentou cópias de 6 depósitos feitos na conta de Sérgio Gomes da Silva, num total de R$ 65.557, referentes a 3 meses de propina. Contribuímos para o PT. Eu não diria contribuição. O que nós sentimos foi uma imposição. Nós tínhamos que pagar. E eu nunca aceitei a palavra propina. Sempre foi uma extorsão. Rosângela disse que não denunciou o esquema na época porque tinha medo. O que era sempre dito para mim e para o meu pai muito claramente, e em várias reuniões com o Klinger, em que ele portava o revólver sempre preso aqui na canela, constrangia muito. E o que era me lembrado a cada momento: com o poder não se brinca, o poder tudo pode. Então, cumpra, faça. Ela disse que depois do assassinato de Celso Daniel, em janeiro de 2002, um funcionário de Ronan Maria Pinto avisou que a cobrança de propina seria interrompida. Aquela dúvida, e como é que fica dia 30? Ele fala para mim: olha, esquece, apaga tudo, porque agora eu não tenho nem para quem passar o dinheiro. Ela se emocionou ao contar que depois de ter feito a denúncia ao Ministério Público, Klinger de Oliveira continuou retaliando a empresa. Segundo Rosângela, a irmã dela, Mara, que atualmente é filiada ao PSDB, esteve com o presidente Lula em São Bernardo em 2003 e denunciou o esquema. O presidente teria prometido averiguar. Desde então, da parte do presidente ou de alguma pessoa de seu gabinete ou de sua assessoria, houve alguma comunicação à sua irmã ou à senhora relativamente ao que foi feito? Não. Os governistas não acompanharam o depoimento até o fim. O relator, senador Garibaldi Alves, disse que vai pedir o indiciamento dos 3 acusados de comandar o esquema. E o presidente da CPI quer fazer uma acariação entre eles e a empresária. O empresário Ronan Maria Pinto nega as acusações de Rosângela Gabrilli e afirma que o verdadeiro objetivo dela é lucrar com o afastamento da concorrência. O ex-secretário Klinger de Oliveira declarou que as informações da empresária são falsas. Klinger afirma que Rosângela Gabrilli quer evitar a rescisão do contrato da empresa dela com a Prefeitura de Santo André por descumprimento de cláusulas contratuais. O empresário Sérgio Gomes da Silva não foi localizado. O presidente nacional do PT, Ricardo Berzoini, disse que não vai comentar as acusações contra o partido. O Palácio do Planalto não se manifestou até agora sobre o depoimento de hoje na CPI dos bingos. O deputado José Dirceu, do PT de São Paulo, ganhou mais tempo em sua luta para não perder o mandato. A votação do recurso dele no Supremo Tribunal Federal foi suspensa hoje quando o placar estava empatado em 5-5. A sessão durou 4 horas. A defesa do deputado José Dirceu pediu que fosse anulado todo o processo de cassação do mandato dele. Alegou que o PTB já tinha desistido da ação na Câmara contra Dirceu e contestou a ordem dos depoimentos no Conselho de Ética. Foi ouvida, por último, uma testemunha de acusação, o que teria prejudicado a defesa do deputado.
Este ponto dominou o julgamento e dividiu os ministros do Supremo. 5 votaram a favor e 5 contra José Dirceu. Com esse empate, o julgamento teve que ser interrompido para que numa outra sessão, o 11º integrante do Supremo, ministro Sepúlveda Pertence, possa votar. Diante do resultado, o presidente do Supremo disse que o julgamento de José Dirceu na Câmara, marcado para a próxima quarta-feira, depende agora do voto de desempate. Cada coisa no seu tempo. Nós temos que aguardar exatamente o voto do ministro Pertence. No momento que o ministro Pertence votar, as coisas então vocês poderão ter resposta a essa questão. Esta decisão repercutiu no Congresso. O presidente do Conselho de Ética, Ricardo Izar, que acompanhou o julgamento do Supremo, reclamou. Não existe figura de testemunha de acusação como eles alegam. Não, em momento algum, deixou de ter defesa ampla para o deputado José Dirceu. Aliás, ele foi o último e o advogado dele, os 2 últimos a falarem em todo o processo. O ministro Sepúlveda Pertence está em Brasília, em casa, com problemas de saúde. A assessoria dele não deu previsão de quando o ministro voltará a trabalhar. Se o ministro votar a favor de José Dirceu, o Supremo ainda terá que estabelecer o alcance dessa decisão. E há 2 alternativas. Ou o Conselho de Ética ouve novamente as testemunhas de José Dirceu, ou a Câmara terá que excluir do relatório o trecho que menciona as acusações feitas pela presidente do Banco Rural, Cátia Rabelo, que depôs por último no Conselho de Ética como testemunha de acusação. O presidente da Câmara, Aldo Rebelo, informou que, a princípio, a votação do processo está mantida para o dia 30 de novembro. Uma comissão especial da Câmara aprovou hoje um projeto de emenda constitucional que propõe mudanças nas regras para as eleições do ano que vem. Entre as propostas estão a redução do tempo de campanha eleitoral de 90 para 45 dias e a proibição de efeitos especiais e imagens externas nos programas de TV. A proposta inclui também a redução da cláusula de barreira, criada para acabar com os partidos usados como legendas de aluguel. A exigência de 5% do total de votos na eleição para que um partido tenha representação na Câmara Federal cai para 2%. A emenda constitucional ainda precisa ser aprovada no plenário da Câmara em 2 turnos e voltar para o Senado. O Congresso Nacional aprovou hoje o projeto de lei do governo que aumenta em 13% os salários dos militares das Forças Armadas. O aumento será retroativo a 1º de outubro e deve ser pago a partir de dezembro. O projeto depende apenas da sanção do presidente. Em instantes, o presidente Lula diz que o ministro Palocci é imprescindível. O Banco Central reduz os juros em 0,5 ponto.